Opa, pessoal, é isso aí, boa tarde. E aí, começando mais uma live hoje. Hoje é dia 3 de junho, a primeira live aqui do Instagram. E te falar, por que eu resolvi fazer essa live? Essa live eu resolvi fazer por algumas questões que aconteceram esses dias. Vocês ouviram um barulho aí? É porque tem uma rua que passa aqui no fundo e faz muito barulho, muito barulho. Mas enfim, por que eu resolvi fazer essa live aqui? Por questões que aconteceu aí semana passada, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Por questões que aconteceu aí semana passada, um conhecido meu, um colega meu, ele mais uma vez suicidou. Cara, e era uma pessoa muito próxima. Muito próxima. Na verdade, não dá pra falar se ele suicidou porque ele foi encontrado morto em casa, né? E ao lado dele... Enfim, não vou falar isso não. Mas enfim, ele foi encontrado morto. Era uma pessoa que eu gostava muito. Era um conhecido meu. E isso me abalou muito, muito mesmo. Muito, porque ele frequentou os mesmos ambientes comigo, né? A gente tinha amigos em comum. E isso me afetou bastante. Ele fazia medicina, na verdade já era formado, né? E isso me afetou bastante porque eu já tinha acontecido com um colega meu em 2019. E 2019 não, 2021. E foi por esse colega, um dos fatores, né? Por esse colega que eu pensei em fazer medicina sem pressão. O outro fator foi também a questão da ansiedade, depressão aí que veio depois da pandemia. Então foi um segundo outro fator aí que eu resolvi fazer o medicina sem pressão. Mas assim, a gente vai levando a vida, a correria do dia a dia, faz uma coisinha, faz outra, faz um post, nada tão assim, nada tão a sério, sabe? Nada tão motivacional, enfim, nada tão direto, né? Você faz quando dá, faz uma coisa, é um projeto, não era um projeto de primeiro plano, era um projeto de segundo plano, você faz quando der. Então, acaba que a gente deixa, né? A gente vai deixando de lado esse projeto. E aí, com essa situação que aconteceu semana passada, isso me abalou bastante. E eu comecei a ter conversar com Deus, sabe? Eu tenho esse lado espiritual. Comecei a conversar com Deus e refletir sobre o assunto, refletir sobre a causa, o porquê. E o certo é que eu tava ignorando o meu propósito. Eu não sei se você crê nisso, se você tem conhecimento disso, mas todos nós temos um propósito, né? Tem gente que sabe seu propósito, tem gente que ainda tá procurando um propósito, mas é um propósito de vida. Ninguém veio aqui nessa terra a passeio. Eu acredito nisso. Ninguém veio a passeio. Todos nós temos algo que viemos fazer. Só que tem pessoas que conseguem, né, se desperta isso, a esse propósito. Tem pessoas que não. Então vão passar a vida inteira sem um propósito, sem entender o porquê veio aqui, né? E o pior é que muitas dessas pessoas também não buscam entender o seu propósito, né? Eles simplesmente vai deixando a vida passar, vai deixando a vida levar. E eu senti de Deus, eu entendi qual era o meu propósito. E
o meu propósito é transformar vidas de todas as formas possíveis. E foi até por causa desse propósito, uma das causas que eu comecei a fazer medicina, tá? Porque eu queria ajudar as pessoas. Esse é o propósito, de ajudar, e a medicina era uma forma, né, de ajudar as pessoas. Tanto que antes de fazer medicina, não sei se você sabe, antes de fazer medicina eu fiz engenharia. E depois da engenharia eu praticamente abandonei aí quase no final, né? Eu já estava pro quarto, pro quinto ano da engenharia e eu abandonei. Voltei pro cursinho de novo e fui estudar no cursinho para passar para medicina, porque eu entendi que esse era o meu propósito, e que era de ajudar. E ali na engenharia eu não conseguia me ver nesse propósito de ajudar diretamente. Então por isso que eu fui fazer medicina. E aí acaba que vai passando os anos, você, né, naquela pressão, na dificuldade ali da medicina, você meio que esquece, né, do seu propósito, ajudar as pessoas e tal, mas vai virando meio que rotina, sabe? Vai meio que virando o seu dia a dia. E aí, desse colega meu de 2021, mais o que minha esposa já tinha me mostrado sobre pós-pandemia, o aumento da ansiedade, depressão de estudante de medicina, eu comecei a estudar, e vendo isso eu vi que nosso curso, né, passando pelo curso, mas tendo maior reflexão, né, e vendo artigos, pesquisas, a gente vê que o nosso curso ele é muito pesado, muito pesado. E no começo do curso você tem ali a dificuldade de compreender as matérias, né, o quão é pesado as matérias. No meio do curso você tem a dificuldade em relação a aprender mesmo a parte de anamnese, diagnosticar o paciente, enfim. Então é muita coisa que você tem que estudar, né? Conseguir encaixar ali as queixas com as síndromes, e através das síndromes você vai estipulando doenças, enfim. É muita coisa, então é muito pesado, você tem que estudar muito. Fora isso, quando você chega ali pro final do curso, vamos dizer os 3 últimos anos, né? O quarto ano, o quinto e o sexto. Você tem um choque, que você tem contato com o paciente, ambulatório e tal. E aí você começa a ter o choque da impotência e da morte, né? Cara, eu não sei você, mas eu nunca esqueço quando eu vivenciei o primeiro paciente que faleceu. Eu tava num rodízio da UTI, e nesse rodízio da UTI tinha uma paciente lá, tinha feito uma cirurgia cardíaca, né? E a paciente foi fazer um eletro, porque ela ia pra enfermaria, já tinha melhorado tudo. E nesse eletro que ela tava fazendo, ela simplesmente parou. Cara, aí todo mundo toda a UTI foi naquela correria pra reanimar o paciente. E eu lembro que eu já tinha aprendido RCP, essas coisas, e a gente foi revezando, e eu lá fazendo RCP e massagem cardíaca, né? Meu Deus do céu. E depois de, acho que foi uns 45 a 50 minutos tentando reanimar, com drogas, com tudo. A paciente faleceu. Aquele dia pra mim foi que eu não tinha presenciado assim antes, a morte de um paciente na minha frente, né? Já tinha chegado, o paciente já tinha falecido, vê o corpo, né? Você já lida com o corpo ali desde a anatomia, mas enfim, o paciente morrer na sua frente foi a primeira vez. E foi um choque muito grande. Muito grande, porque é uma vida ali, né? E você tem essa impotência. E não só isso,
você vai lidando com os pacientes em fases terminais, cuidados paliativos, aprendendo, lógico, tudo faz parte da formação, né? Mas e tem esse choque que você tem durante ali a faculdade. Então tudo isso abala muito o seu psicológico, abala muito o seu emocional. E a gente vê que a maioria das faculdades tem vários estudos falando sobre isso, eles entram falando sobre tem que mudar isso, mudar aquilo. Tenta mudar muita coisa, né? Tem muita teoria de mudar, pouca efetividade de mudança, e na realidade, cada dia mais, o estudante ele tá à mercê, do quadro, né? Olha, eu estava fazendo esse estudo ali, né, 2021, 2022, ano passado. Você fica assim abismado quantos artigos tem falando sobre o caso. Achei artigo de 1991 já falando sobre isso, e de lá para cá, sim, melhorou, mas muito pouco. Mudou o método, claro, tradicional pelo PBL, ajudou um pouco, ajudou sim, claro. O paciente ele tem mais contato com o estudante, né, tem mais contato com o paciente, isso fortalece um pouco. Algumas faculdades, né, algumas grades curriculares têm o mentoring, outros têm o Balent, que é uma forma do paciente expor a situação, né, lidando com essas complexidades aí do dia a dia. Mas mesmo assim, mesmo tendo isso, a pressão ainda é muito massiva, muito pesado. Depois que você forma que tudo que você faz ali é responsabilidade sua, então a gente vê que não tem tanta formação assim em urgência e emergência, e basicamente quando você sai, você vai trabalhar, quais são as portas que você tem abertas? É pronto-socorro, urgência e emergência, é UPA ou unidade básica de saúde, né? Então, ou você sai da faculdade, já passa direto para residência, e às vezes dá um ou outro plantão, mas enfim, de todo jeito, durante a faculdade, durante a residência, ou depois da faculdade, residência, você vai dar uns plantõezinhos para poder ter dinheiro. Primeiro porque paga um salário razoável, né, o plantão. Segundo, você passou 6 anos ali estudando, basicamente sem remuneração, sem oportunidade de ganhar um dinheiro, e você vai querer ganhar um dinheiro, né? Você formou, você vai querer comprar, receber seu salário, comprar suas coisas, enfim. Então, assim, o que aconteceu? Eu refleti durante o final de semana, né? Vi, né, dentro dos meus estudos, eu vi que grande parte, desde lá do começo da faculdade, a sobrecarga é um grande problema, estressor, né? Porque ansiedade e depressão, eles vêm todos basicamente do mesmo quadro, né? Que é o estresse crônico, né? Então, o estresse crônico, que vem aí a questão da aumento do cortisol, né? O cortisol diminui endorfinas, a endorfinas vai diminuir serotonina, dopamina, enfim. E aí, dependendo do nível de variação de endorfinas que você vai tendo aí, para qual lado que a pessoa vai tendendo em relação à doença, né? Você vai para um lado da ansiedade, você vai para um lado de uma depressão, ou você às vezes vai para o lado da ansiedade e depois, com agravamento, vai criando uma depressão, enfim. Então tem muito isso, né, de forma fisiológica, e também o ambiente, né? E o ambiente é o que causa esse estresse. E eu vi que na faculdade em si, né, a sobrecarga, ela gera muito isso. E essa sobrecarga que gera muito isso, ela ocupa, a faculdade acaba engolindo o seu tempo, a sua vida social, você acaba meio que sendo escravo aí dos seus estudos, e uma hora ou outra você consegue ter aquela respiração, né? E é onde eu vejo que muitos acadêmicos, quando tem ali
os intermédios da vida, praia média, onde eles conseguem dar aquela respirada, e é onde também rola, né, muitas das vezes substâncias entorpecentes, né? Então o estudante ali ele vai querer viver adoidado aquele momento, extravasar, esquecer faculdade, esquecer tudo que você passou, e fica dependente químico, né? Aí muitos entram para um cigarro, para uma substância ilícita, entra para a bebida, então a bebida se torna muito forte aí. Então todos esses vícios que são formas de refúgio, né? A mente ela cria como forma de refúgio e liberação de dopamina. Você vai buscar isso, porque no seu ambiente que você vive basicamente todo o tempo é muita pressão, muito estresse. Então a sobrecarga, e dentro da sobrecarga tem aí a parte de currículo, atividades extra obrigatórias, né? Aí você vem desde liga acadêmica, centro acadêmico, atlética, que ocupa tempo, né? E várias outras coisas que vai te gerando muito isso. Então, de fato, a falta de tempo livre para quê? Para viver, para você ter estar junto com seus amigos, junto com a sua família, mais tempo, né? De forma mais contínua, para ser uma forma de você respirar essa pressão que a faculdade coloca. Acaba que é pouco. A verdade essa é pouco. E muitas das vezes você está ali com o seu familiar, mas a sua cabeça está ali, eu devia estar estudando, eu devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo outro, e a pessoa não vive o presente, né? A pessoa não vive o presente porque sobrecarga. A verdade é essa, a sobrecarga é muito, muito grande. Enfim, resumo da história. Eu resolvi criar essa live. Vai ser de segunda a sexta, como forma de eu ajudar as pessoas a ter mais tempo livre durante a faculdade. Aprendi isso, pouco na dor, mas aprendi. E hoje eu consigo ver o quanto eu melhorei do começo da faculdade, do meio da faculdade, principalmente para o final, né? Que normalmente é o contrário, né? Você vai chegando na faculdade, quanto mais pro final, mais pesada a faculdade fica. E eu sofri ali no começo pro meio, e eu consegui inverter isso e ter mais tempo livre, de qualidade. Dediquei mais a minha vida social, minha vida com meus pais, a ter várias fugas que são fora o álcool, bebida, essas coisas, que me trouxeram um jeito mais fácil de lidar com os problemas, diminuir a ansiedade, depressão, livrar da depressão. E foi tanto assim que, mesmo trabalhando, né, na correria, pós-formado, trabalhando, no começo ali do meio da faculdade eu comecei a tomar ansiolítico, e já trabalhando, dando plantão ali, dando plantão aqui no outro lugar, fazendo parte, por exemplo, trabalhando em UBS, PSF, eu parei, eu consegui simplesmente parar, porque eu consegui transformar o meu meio, né? Por mais que ainda seja um meio estressante, existe uma forma de você transformar que fica mais leve para você, fica mais leve. Então você passa ali 12 horas no estresse, mas quando você sai dali, você vai para um outro ambiente, você consegue recuperar a sua energia, né? Então existem várias técnicas que você consegue fazer, e antes de ir para o trabalho, ou antes de ir para a faculdade, depois que você chegou da faculdade. E a verdade é que muitas das vezes, uma das coisas que hoje o pessoal consegue, né, para ter esse alívio, é, por exemplo, fazer uma academia. Mas não é só isso, né? Academia às vezes é muito pouco, pelo nível de estresse que você tem. Então, a relação familiar é muito importante, a base familiar, a crença, né? Eu cheguei a um tempo que, cara, eu desde pequeno, eu nasci aí na graça, né? Na igreja, dentro da igreja. Então, o meu lado espiritual, o meu lado de crença, né? Em Deus, em Jesus,
é muito forte. E só que chegou um momento ali na faculdade, ali pro meio da faculdade, que eu tava tão assim acelerado, tanta coisa, sobrecarga, que eu deixava de ir pra igreja, ou seja, eu trocava aquele momento da minha espiritualidade, de me reforçar como ser, né, ser espiritual, ser humano, eu trocava isso para estudar. Eu trocava para resolver um problema de uma liga acadêmica, de uma iniciação científica, de uma monitoria. Então, eu cheguei a esse nível, né? E muitas das vezes a gente faz isso. A gente, no tempo que você teria ali com seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que você ama, com o seu amigo, você acaba abandonando e deixando porque você tem outras coisas que tá te sufocando e você precisa fazer aquilo, e aquele é o único momento. Como a outra coisa da faculdade é sempre mais prioritário que a sua vida, né? É um tempo de você ficar tranquilo, você sozinho mesmo. Você acaba abandonando isso e vai para isso, né? Você abandona e vai fazer essa outra coisa. Então isso foi muito impactante pra mim. Quando eu cheguei a esse nível, eu vi que eu tava muito ruim, muito ruim. Porque primeiro você vai sacrificando as coisas simples, né? A primeira coisa que você sacrifica é o seu tempo com você mesmo. Depois você sacrifica o tempo aí com seus amigos, né? Ou com a sua família, depende da prioridade que você coloca. Então vamos dizer que você sacrifica um pouco de tempo com a sua família, né? Depois você sacrifica um pouco do tempo com seus amigos. Então você começa a não sair, não se encontrar com seus amigos, não estar junto, porque sempre você dá uma desculpa falando que você tem que fazer alguma coisa. Depois você sacrifica o tempo até dos seus amigos, e aí você vai para outras coisas, como religião, né, que é coisa importante. E quando você vê, tudo que você faz ao tempo todo, o momento todo, é voltado à faculdade. E o pior é que muitas das vezes esse tempo que você sacrifica para fazer alguma coisa não é importante. Ainda tem isso, eu sei que é coisa da faculdade, mas não é importante. Naquele momento não é importante. Mas você tá ali sacrificando outra coisa para fazer isso, porque a sua mente, o seu cérebro não te deixa em paz, né? Fica te perturbando e é o síndrome do pensamento acelerado. Augusto Cury já fala isso, né? Tem um livro falando sobre o mal do século, ansiedade e o síndrome do pensamento acelerado, e é tudo isso, né? Enfim, aí o que eu tava falando mesmo? Agora eu já perdi. Tá, eu consegui vencer isso aí, né? Melhorei bastante. E essa live aqui é pra falar sobre isso, né? Porque depois que o meu amigo ele se foi, né? Ele partiu e me deixou muito reflexivo. Eu vi que eu tinha abandonado o meu propósito, né? Meu propósito de ajudar as pessoas. E beleza, eu ajudo as pessoas atendendo como médico, mas e os meus amigos, os meus companheiros, os colegas de profissão que estão na faculdade, que estão sofrendo, né? E essas pessoas? Então é sempre assim, né? A gente sempre acaba se importando e cuidando dos outros. Nossa profissão é isso, né? A gente acaba importando dos outros e sempre esquece de nós mesmos. E eu tô aqui para você não esquecer de você. Esse é o objetivo. É o objetivo de mostrar que tem como você fazer tudo, tem como você ser um ótimo aluno na faculdade, tem como você aprender, tem como você vai ser um ótimo médico, um ótimo profissional, sem você precisar sacrificar outras coisas. Sem você precisar sacrificar a sua vida pessoal, sem você precisar sacrificar tempo com seus amigos, sem você precisar sacrificar o tempo da sua religião e espiritualidade. Então, se você ter a harmonia de todas as áreas da tua vida. A harmonia, eu lembro do Jerônimo Temel, um cara, nossa, gente fina demais, se você puder seguir ele, recomendo bastante. Jerônimo Temel, ele é um coach
coach mesmo, e esse tempo assistindo ele, faz um tempo já. E ele falando que, ele falava, né, para as pessoas que tinha que ter equilíbrio da vida, equilíbrio de se, saber equilibrar tudo. E aí uma pessoa conversou com ele e falou: Jerônimo, eu acho que... ele estava falando isso para um médico, uma consulta falando para um médico. Eu acho que é essa história, tá? Às vezes eu posso estar errado também, que eu confundi e falado besteira. E ele falando isso, ele falou pro médico, aí o médico falou: não, Jerônimo, eu acho que a gente harmoniza a vida. Na verdade, o que você quis dizer em equilibrar, porque se você for equilibrar, às vezes nem tudo tem que estar no mesmo nível, né? É igual a gente aprende no SUS lá, universalidade, integralidade, equidade. Quando você equilibra, você quer colocar equidade, né? E nem no SUS não é, né? Tudo bem que você tem equidade, mas você tem integralidade, ou seja, você vai ajudar cada pessoa conforme o seu nível, né? E é a mesma coisa das áreas da nossa vida. Então, a cada dia que a gente passa, a gente tem uma área da nossa vida que a gente dá mais atenção para outra. Mas aquilo ali sempre tem que andar em conjunto, né? O conjunto da obra, ela sempre tem que estar ligado, às vezes em níveis diferentes. E ele trouxe a harmonia porque isso remete à música, né? Não sei se você conhece a música, a partitura, mas aí você tem as linhas lá da música, da partitura, né? E você tem uma nota embaixo, numa linha, outra na outra, outra na outra, e no decorrer do tempo cada um vai ter uma nota, né? Só que às vezes você precisa ter 2, 3 notas no mesmo tempo, então é na mesma reta, né? E cada uma dessas notas, ela vai englobar, vai ser uma nota diferente, que no conjunto dessas notas se forma a harmonia musical, a harmonia. Então, por exemplo, se eu tenho o Dó, o Mi e o Sol, eu posso fazer, por exemplo, a escala, o harmônico de Dó maior, né? Isso é mais para teoria musical. Em nossa vida é a mesma coisa. Às vezes a gente está aqui embaixo no Dó, aí depois a gente tem o Mi aqui, depois o Sol está aqui em cima, né? Então, às vezes no Sol você está focando na medicina, mas ao mesmo tempo você não pode abandonar nem o Mi e nem o Dó, né? Que é uma área, por exemplo, às vezes tempo para você mesmo, para sua família, sua espiritualidade, né? Então é basicamente isso. Então você precisa ter essa harmonia da sua vida, e é isso que eu quero te mostrar. E muitas das vezes a gente acaba errando nesse ponto dentro da faculdade, porque fator de imaturidade, às vezes a sobrecarga também. A sobrecarga é o principal, para te falar a verdade. Mas a imaturidade também ajuda a gente a abandonar. Eu sei porque a medicina foi minha segunda faculdade. Mesmo sendo a segunda faculdade, mesmo entendendo como é que era o ritmo da faculdade, né? Eu já tinha passado 4 anos na faculdade, estava na minha segunda faculdade. Mesmo assim, eu caí na armadilha da sobrecarga, né? E mesmo assim, eu tive ansiedade, tive começo de depressão, né? E enfim, é isso. E aí eu tô aqui com esse propósito. Meu propósito é te ajudar você. E eu vou sempre estar fazendo live aí, sempre às 18h10. 18h10, tempo que eu chego do trabalho, eu vou estar aqui fazendo essa live para você, segunda a sexta. Segunda a sexta, 18h10, eu vou estar aqui. E eu sempre vou estar fazendo essa live. Se tiver 0 pessoas, tiver 1 pessoa, tiver 2, tiver 3. E a verdade é que se tiver 1 pessoa me ouvindo, e eu conseguir transformar a vida dessa pessoa, se eu conseguir melhorar de alguma forma, pra mim já tá ótimo. Já resolveu o problema. E é 18/10 porque... 18/10, né? Porque 18/10 é o dia do meu aniversário, essas baboseiras de numerologia. Mas enfim, 18/10 eu vou estar aqui. 18/10, 18 de outubro é o dia do meu aniversário, dia do médico, né? Nasci no dia do médico. E pode ser também, né? 18/10, porque é referente ao dia do médico, ao seu dia, né? Se você tá na faculdade, você tá no caminho para ser médico, então você comemora também esse dia, porque esse dia também é seu. Certinho? Então é isso. Hoje falei até demais. Eu cheguei aqui um propósito para falar
5 minutos, 10 no máximo, e já passei não sei quanto tempo, acho que uns 30 minutos, né? 30 minutos aqui conversando. Todo dia eu vou estar aqui conversando e chegando gente que tiver dúvida, às vezes manda pergunta, vou respondendo essa pergunta, mais pra frente vai entrando gente na live, aí eu vou compartilhando, a gente vai conversar, enfim. E as lives vão estar, a princípio, no começo as lives vão estar salvas no Instagram. Vamos ver mais pra frente, futuro, se eu deixo salvo, acho que eu vou deixar salvo. Mas enfim, essa é a primeira live número 1, né? Tá aqui. Vai que daqui 5 anos você tem a possibilidade de encontrar essa live aqui de novo, né? E vai ser bom porque eu vou mostrar pra você, olha como é que foi a primeira live. Olha como é que eu era, a diferença, enfim. Mas live número 1 tá aqui. E amanhã vai ser a 2, a 3. E assim eu só tenho fé em Deus e com o tempo eu vou alcançando as pessoas e vou conseguir ajudar elas de alguma forma aí dentro da faculdade. Uma forma superar aí o sobrecarga, dificuldade, ter mais tempo livre, diminuir o estresse. E isso, com fé em Deus, a gente já vai batendo aí na causa da raiz, né, do problema, da ansiedade, da depressão. E vamos mudar aí essa realidade, tá? A faculdade fez o que pôde fazer, nos parâmetros que pôde fazer. Entrou com PBL, né, com coisas ativas aí, como é que chama? Educação ativa, sei lá, esqueci o nome desse trem. Enfim, PBL, TDL e várias outras faculdades. Tem um monte de faculdade que é tradicional ainda, né? Um método tradicional. Mas também isso aqui vai servir para qualquer um, independente do que for. A faculdade fez a parte dela, agora eu acho que cabe a mim começar isso aqui. E o meu objetivo de verdade, do fundo do meu coração, é ser multiplicador. Hoje eu consigo, hoje eu ajudo, aí a pessoa que eu ajudar amanhã vai ajudar outra pessoa, né? E com o tempo, a semente que planta, eu tenho certeza que com o tempo a semente vai multiplicar, vai dar vários frutos, esses frutos vão dar novas sementes, e assim vai. E assim vai. A verdade é essa, e assim vai. Tá bom? Então é isso. Espero, talvez amanhã a live seja menor, porque eu vou tentar já. Hoje só foi a introdução, amanhã eu vou começar a ser mais diretão, né? Falar mais direto aí, falar algumas coisas da faculdade, algumas coisas que dá pra fazer. Mais conteúdo e menos falação, mas falação faz parte também, né? Desabafar um pouco, conversar. Então é isso. E se você quiser participar das lives, se sente acolhido aí, todo dia, de segunda a sexta, às 18h10, estarei aqui no Instagram, depois mais pra frente, talvez em outra plataforma, conversando, certinho? Então é isso, um forte abraço e até mais. E deixa eu ver como é que para essa live aí, que é a primeira vez que eu tô fazendo uma live e eu nunca fiz, então é isso aí, peraí. Deixa eu ver como é que é aqui. Olha, agora dá pra ser o tempo, ó. 33 minutos de live. Onde é que desliga isso aqui? Acho que é no X aqui, peraí.